Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo dos logaritmos, nós vimos nas últimas videoaulas a definição de logaritmo, nós vimos também as propriedades operatórias dos logaritmos, nós vimos também a mudança de base no cálculo dos logaritmos, nós vimos a definição da função logarítmica, nós vimos na última videoaula o gráfico da função logarítmica. E nesta videoaula nós faremos um outro gráfico da função logarítmica. Na última videoaula nós fizemos o gráfico de uma função logarítmica onde a base do logaritmo era um número maior do que 1. Agora nós vamos fazer o gráfico de uma função logarítmica onde a base do logaritmo é um valor compreendido entre 0 e 1, ou seja, a base desse logaritmo é um número maior do que 0 e menor do que 1, ok? Muito bem. Então, nós temos a função y igual a log de x na base meio. Eu vou escrever esta função aqui colocando o y para o lado de cá. Então, eu tenho log de x na base meio é igual a y. Por que eu fiz isso? Só para a gente relembrar a definição de logaritmo, o conceito de logaritmo. Como que eu faço para determinar, para resolver um logaritmo? Lembrando então, log de x na base meio igual a y. O meio é chamado de base do logaritmo. O x é o logaritmando e o y é o logaritmo, certo? Então, nós temos daqui uma equivalência. Qual equivalência que nós temos? Que se eu fizer 1 meio elevado a y, eu tenho o x. Então, 1 meio elevado a y é igual a x, ok? Então, observe, na forma logarítmica de escrever, eu tenho que o meio é a base do logaritmo. Na forma exponencial, o meio é a base da potência. No caso, o x é o logaritmando. E aqui, na forma exponencial, o x é a potência. Na forma logarítmica, o y é o logaritmo. E aqui na forma exponencial, o y é o expoente. Logo, nós concluímos que o logaritmo nada mais é do que um expoente. Ok? Muito bem. Então, nós vamos, antes de fazer o gráfico desta função, nós vamos completar esta tabela. Então, eu atribuí à variável x os valores arbitrários, 1/4, 1 meio, 1, 2 e 4, ok? O que eu vou fazer a partir daí? Eu vou completar essa tabela. Então, na segunda coluna, eu tenho log de x na base meio é igual a y. Então, lembrando, meio elevado a y é igual a x. No caso, o x vale 1/4. Então, eu vou substituir aqui, ó, log, quanto que vale o x? 1/4, na base meio, igual a y. Então, como que eu faço? Eu faço a voltinha, ó. Meio elevado a y é igual a 1/4, ok? Então, aqui, ó, 1 meio elevado a y é igual a 1/4. Lembrando que 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, certo? Então, 1 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 meio elevado a y, que é igual a 1 meio elevado ao quadrado, beleza? Olha lá, qual que é o esqueminha para nós resolvermos uma equação exponencial? É nós igualarmos as bases da potência em ambos os lados da equação. Então, 1 meio elevado a y é igual a 1 meio elevado ao quadrado, porque é 1 ao quadrado, que dá 1, e 2 ao quadrado, que dá 4. Se eu já igualei as bases 1 meio e 1 meio, e este lado é igual a este, daqui eu concluo que o y vale 2, certo? Muito bem.
Então eu tenho o meu primeiro par ordenado, ou a minha primeira coordenada cartesiana, onde o x vale 1/4 e o y vale 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui as coordenadas. Ó, lembrando, tá? Eu tenho 0, 1. A metade é 1/2. E a metade de meio é 1/4. Beleza? Muito bem. Lembrando que x é o domínio da função e o y vai ser o conjunto imagem da função. Beleza? Então, para o x igual a 1/4, o y vale 2. Então, aqui, ó, para o x igual a 1/4, ó, para o x igual a 1/4, o y vale 2. Tá aqui, ó. Tá? Então, esse aqui vai ser a minha primeira coordenada. 1/4 e 2. Beleza? Agora, eu vou calcular substituindo o x por meio. Então, eu tenho log de meio na base meio. Lembrando da propriedade. Então, 1/2 elevado a y é igual a 1/2. Então, 1/2 elevado a 1y é igual a 1/2. Observe que o expoente do 1/2 é 1, né? E as bases já estão iguais. Olha aqui, 1/2 de um lado e 1/2 de outro. Então, se as bases já estão iguais, eu já tenho aqui o resultado direto. Então, o y vale 1. Qual é a propriedade? Sempre que o logaritmando for igual à base do logaritmo, o resultado do logaritmo vai ser sempre igual a 1. Então, quem que é o par ordenado que eu tenho? O x que vale 1/2 e o y que vale 1. Beleza? Então, aqui, ó, 1/2 de x e 1 de y. Tenho aqui o segundo ponto, a segunda coordenada. Então, esta coordenada é 1/2 e 1. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora, eu vou calcular para o x igual a 1. Então, eu tenho log de 1 na base 1/2 é igual a y. Então, como que eu faço para resolver isto? Eu vou fazer 1/2 elevado a y é igual a 1, certo? Então, vamos fazer, ó, vamos fazer aqui, ó, do lado. Então, 1/2 elevado a y é igual a 1, certo? 1, como que eu resolvo essa equação exponencial? Eu tenho que escrever o 1 como uma potência de base meio. Todo número elevado a zero não é 1? Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, que meio elevado a y é igual a meio elevado a zero, porque meio elevado a zero é igual a 1. Observe, se eu já igualei as bases, meio de um lado e meio de outro, então significa que os expoentes são iguais. Então, neste caso, o y vale 0. Então, daqui eu tiro o meu terceiro par ordenado, ou a minha terceira coordenada cartesiana, onde o x vale 1 e o y vale 0, certo? Então, o x vale 1 e o y vale 0. Lembrando que sempre que o ponto de ordenada for igual a 0, a coordenada fica sobre o eixo das abscissas, 1 e 0. Tá bom? Beleza, pessoal. Vamos fazer então para o x igual a 2. Então eu tenho log de 2 na base meio. Beleza, pessoal? Então log de 2 na base meio é igual a y. Então vem cá comigo, ó. Então eu vou ter que meio elevado a y é igual a 2. Então 1/2 elevado a y é igual a 2. Certo, pessoal? Muito bem. Só que o 2, ele está... a base da potência do lado de cá está diferente da base da potência do lado de lá. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que transformar este 2 numa potência de base meio. O 2 é 2 elevado a 1, certo? Para ser 1 sobre 2, não teria que ser 2 elevado a menos 1? Não é isso? Então, observe. Então, eu tenho 1/2 elevado a y, que é igual a 1/2 elevado a menos 1. 1/2 elevado a menos 1 é o inverso, é 2, certo? Então, eu tenho que, nesse caso, o y vale menos 1.
Então o resultado aqui é menos 1. Então a minha coordenada, o x vale 2 e o y vale menos 1. Está aqui, ó. X igual a 2 e o y vale menos 1. Aqui, ó. Tem o terceiro, a quarta coordenada, onde o x vale 2 e o y vale menos 1. Para o x igual a 4, eu tenho que logaritmo de 4 na base meio é igual a y. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a voltinha. 1 meio elevado a y é igual a 4. Então, ó, 1 meio elevado a y é igual a 4. 4, na verdade, é 2 elevado ao quadrado. Só que eu tenho que transformar este 4 numa potência de base meio. Então, vai ser 1 meio elevado a y, que é igual a 1 meio elevado a menos 2. Certo? Então, eu já igualei as bases, eu, portanto, concluo que o y vale menos 2. Então, quem é o par ordenado? O x igual a 4 e o y menos 2. Quem é, então, aonde que está, então, esta coordenada? 4 e menos 2. Então, aqui, ó, o x vale 4 e o y vale menos 2. Aqui, ó. Tá? Só para dar uma arrumadinha aqui. Tá bom? Ó. Então, cheguei aqui na minha quinta coordenada. Para o x igual a 4, o y vale menos 2. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos. Eu vou construir o gráfico ou o esboço do gráfico da função. Então, observe que, assim como na função anterior, esta curva ela não encostará no eixo y. Então, ó, vamos unir os pontos. Não dá para usar régua, tá, pessoal? Porque este gráfico é uma curva. Então, gráficos como as parábolas, como as exponenciais e como as logarítmicas, não dá para utilizar régua, somente fazer a mão livre. Observação importante, assim como no exercício anterior, o gráfico da função logarítmica, ela também não encosta no eixo y, apesar de aqui no meu desenho ele ter encostado, é porque a caneta ela é grossa, tá, pessoal? Mas na verdade, quanto mais eu aproximo o valor de x do zero, mais o valor, o gráfico da função se aproxima do eixo y, mas nunca encosta no eixo y, beleza? Observe que, diferentemente do exercício anterior, esta curva está decrescendo da esquerda para a direita. Por que isso acontece? Acontece porque a base da função, que é o valor do a, é um número maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, é uma fração. Então, sempre que a base da função logarítmica for uma fração, eu tenho uma função decrescente. Beleza, pessoal? Uma outra questão, assim como no gráfico anterior, esse gráfico da função logarítmica, ele estará situado somente no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Eu não tenho gráfico da função logarítmica nem no segundo, nem no terceiro quadrante. Beleza, pessoal? Novamente, observe que este gráfico passou no ponto 1 e 0, ou seja, passou justamente onde o f de 1 é igual a 0. Legal, né, pessoal? É isso aí. Então, eu posso escrever ainda que esta função logarítmica, né, é assim, ó. Então, logaritmo de meio, tá, elevado a 0 é igual a 1, né? Então, meio elevado a 0 é igual a 1, certo? Isso aí, ó. Quando o x vale 1, o y vale 0. Beleza, pessoal? Então, está aí apresentado para vocês o gráfico da função y igual a log de x na base meio. Vamos observar o seguinte, a função inversa da função exponencial é a função logarítmica, né? Ou a função inversa da função logarítmica é a função exponencial.
Então, se eu tenho a função log y igual a log de x na base meio, quem que seria a inversa desta? A inversa desta função seria y, que é igual a 1 meio elevado a x, onde a variável x agora, independente, se encontra no expoente. Rapidamente, vamos fazer aqui um esboço do gráfico desta função. Quando x vale 0, quanto vale o y? Quando o x vale 0, o y vale meio elevado a 0, dá 1. Então, quando o x vale 0, o y vale 1. Aonde que eu marco o ponto 0 e 1? Eu marco aqui, ó, 0 e 1, beleza? Quando o x vale 1, quanto que vale o y? Meio elevado a 1 dá meio. Então, quando o x vale 1, o y vale meio. Então, quando o x vale 1, o y vale meio. Tá aqui, ó. Certo? Então, eu tenho este ponto e este ponto. Quando o x vale 2, quanto que vale o y? Então, eu tenho 1 meio elevado a 2. Vai dar 1 quarto. Beleza? Então, o par ordenado seria 2 e 1 quarto, que é a metade de 1 meio. Tá aqui, ó. Certo? Quando o x, no caso, vale menos 1, então, observe, quando o x vale menos 1, quanto que vale o y? Então, meio elevado a menos 1 dá 2, né? É isso? Ó. Então, é o inverso, né? Então, para o x igual a menos 1, o y vai dar 2. Eu acho que 1, 2, 3, 4 pontos, com esses 4 pontos eu já consigo fazer este gráfico, ó, o gráfico da função exponencial. Então, observe, ó, vou passar aqui, ó, esse ponto, este e este, ó. Olha o que vai acontecer. Tá? Só vou prolongar mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Ó. Observe que estes gráficos, eles são simétricos. Simétricos em relação a quem? Observe, eu já tinha marcado aqui alguns pontos para facilitar o que eu vou falar para vocês. Se eu passar uma reta aqui, ó, de coordenadas iguais, o x e o y, ou seja, o x1 e o y1, as coordenadas 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 0 e 0, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, eu tenho o que nós chamamos de bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa bissetriz é uma reta que intersecta a origem do plano cartesiano, dividindo o primeiro e o terceiro quadrante em esse ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Ou seja, o ângulo aqui formado entre o eixo das abscissas e a bissetriz é 45 graus. Então, o gráfico da função logarítmica, ele é simétrico ao gráfico da função exponencial em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, o que vem a ser esta bissetriz dos quadrantes ímpares? É nada mais uma reta que divide o primeiro e o terceiro quadrante em dois ângulos de 45 graus, aqui, ó, passando pela origem do plano cartesiano. Todos os pontos pertencentes a esta bissetriz dos quadrantes ímpares têm coordenadas iguais, onde o x sempre será igual ao y. Por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 0 e 0, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2 e assim por diante. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll. Yeah!